Podemos começar com a prece, em seguida já a palestra. Boa noite a todos. Vamos agradecer mais esse momento de aprendizado, agradecer a Roberta por mais esse momento de estudo, que todos tenhamos o apoio da espiritualidade para nossa maior compreensão. E para que isso aconteça, vamos fazer a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa reunião a todos. Ligar o microfone, Roberta. Pessoal, boa noite a todos. O tema que eu vou falar hoje é de obsessão, depressão e obsessão, né? É um tema bastante complexo, que se fosse para a gente falar tudo, necessitaria de um congresso e não de uma palestra de 1 hora, né? Então, eu tentei resumir da forma que eu achei melhor e vamos ver agora o que dá, né? Deixa eu passar aqui. Espera aí que não mostro como é que faz. Espera aí que eu esqueci de colocar a palestra aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Bom, eu não estou vendo ninguém, vou falar para vocês agora, tá? Então, depressão e obsessão, né? Bom, começando pela definição de depressão, né? Nós podemos dizer que é um estado psíquico onde a criatura apresenta-se num quadro de melancolia intensa, tá? Sem interesse pelas coisas que antes realizava ou buscava, além da falta de energia. E nas formas mais graves, a depressão está associada com sentimentos de ruína e desejos de morte ou suicídio. Segundo a OMS, o Brasil ele é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, infelizmente. No Brasil, em 2017, 5,8% da população sofria de depressão. E aqui também, entre os anos de 2006 e 2015, houve um aumento significativo da ordem de 24% do número de suicídios entre os jovens, enquanto que no resto do mundo houve uma redução do número de suicídios. Essa redução no resto do mundo foi de cerca de 32%. Então, quer dizer assim, que o Brasil se encontra num patamar muito infeliz se for olhar por esse lado aí dos suicídios entre jovens. Como é que faz para passar para frente? Não está passando aqui? Edu, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, Roberta, eu acho que ele precisou dar uma saidinha, posso ajudar? Não, é porque eu não estava conseguindo passar, vocês estão me ouvindo, né? Eu sim, não estou sim. vendo. Tá bom. Se acontecer alguma parada, vocês me avisam aí, tá? Ok. Esse daqui é um mapa da depressão
no mundo, que foi divulgado em 2011. Nesse mapa, o Brasil se encontra em terceiro lugar no mundo quanto ao número de pacientes deprimidos, tá? Ele ficou só atrás da França, né, que teve 21% da população com depressão em 2011, e dos Estados Unidos, que teve 19,2%. Então, nesse ano, o Brasil apresentou 18,4% da sua população com quadro de depressão. Bom, essa pesquisa aqui, que chama Convide Comportamento, é uma pesquisa que foi feita ano passado, no início da pandemia. E ela foi realizada pela Fundação Fiocruz, junto com a Unicamp e com a UFMG, tá? E foi uma pesquisa realizada com um número enorme de pacientes, da ordem de quase 20 mil pacientes, tá? Entre os dias 24 de abril e 24 de maio de 2020, tá? Nessa pesquisa, eles viram que 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos por dia nesse período. E 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool, tá? E o percentual dos que realizavam atividade física caiu de 30,4% para 12,6%. E nesse período também houve um aumento diário de 1h45 para o uso de televisão e de 1h30 para o uso de tablet e computador. E nesse trabalho, então, esses indicadores estiveram correlacionados com os sentimentos associados ao quadro depressivo, tá? Das pessoas que foram entrevistadas, 40,4% disseram que tiveram sentimentos de tristeza ou depressão e 52,6% experimentaram sentimentos de nervosismo, de ansiedade, muitas vezes no decorrer desse período ou sempre. E o maior impacto na saúde mental nesse trabalho ocorreu entre os adultos jovens, entre as mulheres e nas pessoas com antecedente de depressão. A forma com que a depressão se manifesta numa pessoa, em cada pessoa, ela é bastante variável, tá? Muitas vezes, ela pode se apresentar de um jeito numa pessoa e de uma forma totalmente diferente em outra. Basicamente, os sintomas da depressão podem ser divididos em sintomas afetivos, que vão desde tristeza, melancolia, choro fácil, até angústia e ansiedade, em alterações físicas que vão desde fadiga, cansaço fácil, até incapacidade de sentir prazer por nada, tá? Alterações ideativas, que vão desde ideias de culpa, que é o principal sentimento que as pessoas depressivas carregam, até planos suicidas, e alterações de autovalorização, que vão desde baixa estima, vergonha, até sentimentos de incapacidade. Para um psiquiatra que é materialista, a depressão ela é a falta de alguns neurotransmissores, como a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, que estão ligados ao bem-estar. Já para o espiritismo, a depressão é consequência da doença do espírito. A pessoa se nega a conexão com o divino dentro dela mesma, ela perde o contato com Deus. Isso nós vamos falar mais para frente, mais detalhadamente. Segundo o Hamed, ele falou assim que nós somos como a natureza. Na natureza existem estações, primavera, verão, outono e inverno. Nós também temos estações de alegria, de entusiasmo, de moderação e de desânimo. E que isso é normal. Só não é normal quando nós nos fixamos em alguma dessas estações.
Para Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, e ele, mesmo sentindo-se bem, ele pode experimentar sensação de dor, de tristeza, de nostalgia e ansiedade. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis a depressão aí se está fixando. Segundo o médico psiquiatra Gustavo Balloni, que fez vários trabalhos a respeito de depressão aqui no Brasil, para que seja definido depressão mesmo, ele acha que tem que existir 3 sintomas depressivos básicos. A inibição psíquica, que pode ser uma apatia, um desinteresse, o estreitamento do campo vivencial, que é a perda do prazer por fazer qualquer coisa, e o sofrimento moral, que é manifestado através da autoestima baixa. Nos dias de hoje, o que acontece? O ser humano, ele perdeu o interesse por si mesmo, ele se perdeu no mar das competições. Então, o que acontece? As pessoas estão mais preocupadas com serem melhores do que outras pessoas, com terem mais do que outras pessoas, e isso acaba gerando insatisfação. E a insatisfação vai levar à depressão. Então, na verdade, nós estamos, hoje em dia, muito mais preocupados com os valores materiais do que com os valores da alma. E isso é caminho certo para a depressão. O tamanho do problema depressão. Alguns dados estatísticos mostram que a depressão ela afeta de 15% a 20% das mulheres e de 5% a 10% dos homens. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento. E dos pacientes que chegam a procurar um clínico geral, apenas 50% saem com o diagnóstico correto. E a maioria dos pacientes deprimidos que não é tratado, ela irá tentar suicídio em algum momento na sua vida, sendo que 17% dessas pessoas vão conseguir se matar. Quem já teve um quadro depressivo tem 30% de chance de ter o segundo quadro depressivo. Quem já teve um segundo vai aumentar a chance para 65% de desenvolver um terceiro quadro. E quem já teve um terceiro quadro vai ter chance de 90% de desenvolver um quarto surto de depressão. E cerca de 20% dos casos, a depressão ela vai seguir um curso crônico e não vai ter remissão. Então, quais são as causas de depressão, né? Então, nós podemos dividir em 3 grandes causas, que são a reativa, quando a depressão ocorre como se fosse uma reação a alguma coisa real que aconteceu, por exemplo, a perda de um ente querido, né? A perda de um emprego, né? Então, fatos que mudaram drasticamente a vida da pessoa. As depressões podem ser secundárias, quando elas são causadas ou fortemente associadas a uma doença física, tá? Que é capaz de produzir perturbações no funcionamento do sistema nervoso. Como, por exemplo, a pessoa que teve um câncer, né, está sofrendo por esse problema, ela tem mais propensão a ter depressão. A pessoa que sofreu um acidente e ficou com alguma incapacidade física também tem mais chance de sofrer uma depressão secundária a esse acontecimento. E as depressões podem ter causa endógena, quando são causadas por fatores genéticos e de origem biológica, independente dos fatores psicológicos. Por exemplo, uma pessoa que tem um hipotiroidismo, que não trata
ela tem mais chance de ter um quadro depressivo. Uma pessoa que tem um hipoparatiroidismo, que é a deficiência, que causa deficiência de cálcio no corpo da gente, também tem mais chance de ter depressão. Uma pessoa que tem um hipocortisolismo, quer dizer, a diminuição do hormônio cortisol no corpo, também tem mais chance de ter um quadro depressivo. Então, continuando o assunto, é legal a gente entender essa pergunta do Livro dos Espíritos, questão 943, em que Kardec pergunta aos espíritos de onde é que vem esse sentimento de desgosto pela vida. E o Espírito de Verdade responde que pode ser um fruto de uma ociosidade, né? Então, aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, condiz bem com essa frase, que seria fruto da falta de fé, né? A pessoa não consegue ver a luz no fim do túnel, não tem esperança, não consegue entender que o nosso futuro como espíritos é sempre um futuro de evolução para melhor. E seria um fruto da saciedade. Algumas pessoas que conseguem tudo na vida, às vezes manifestam, depois de tudo isso, uma insatisfação enorme. Isso pode acontecer e levar à depressão também. A visão espírita, então, sobre a depressão. Então, essa visão espírita foi tirada do livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, tá? Ele dividiu os fatores que levam à depressão em fator preponderante e fator predisponente. O fator preponderante é a causa principal que dá origem à depressão, que é o próprio espírito reencarnado. Quer dizer, há um reflexo do espírito no corpo material. Segundo o livro, no espírito se encontram as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio a que faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências sucessivas. Joana de Ângeles também deposita no sentimento de culpa a fonte do desequilíbrio que leva o reencarnante à depressão endógena. Então, ela fala o seguinte, que a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. E esse imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose. O mesmo diz o espírito de Carneiro de Campos, que também fala que a depressão é o processo de autopunição que o espírito se impõe pelos malogros e crimes em outras vidas. Já entre os fatores predisponentes, né, que são os que são responsáveis pelo desencadeamento da depressão, né, nós vamos citar os fatores genéticos, né, que segundo o médico psiquiatra Jair Rodrigues de Paula, ele é um psiquiatra espírita, ele fala que estão no perispírito as matizes da depressão. Se o reencarne traz esculpido no seu se o reencarnante traz esculpido no seu psicossoma, quer dizer, traz esculpido no seu perispírito as matrizes da depressão, elas influenciarão ativamente na seleção genética dos elementos que poderão viabilizá-la na vida física. Quer dizer, no momento da concepção, o espírito que tem impregnado no seu perispírito, né, os fatores da depressão, ele pode atrair, né, para a fecundação aquele espermatozoide que contém as características que vão manifestar mais para frente esse quadro, vão ajudar a manifestar mais para frente esse quadro depressivo, certo? Manuel Filomeno de Miranda também cita que os neurotransmissores serotonina e noradrenalina
são elementos importantes que sofrem impacto dessas alterações. Quer dizer, no corpo do deprimido vai haver diminuição dos neurotransmissores serotonina e noradrenalina. Os fatores hormonais também estão entre os fatores predisponentes, em especial os hormônios esteroides, os estrogênios e os androgênios, que são relacionados ao aparelho sexual. Eles desempenham um papel fundamental no humor e no comportamento mental. Haja visto que já está comprovado que as mulheres, depois da menopausa, né, quando elas têm uma queda no estrogênio, elas têm mais propensão a ter quadros depressivos. Os problemas de obsessão espiritual também é um fator predisponente, que é o que a gente vai falar aqui nessa aula, né, no qual o espírito estabelece um processo de desequilíbrio no encarnado, e o fator predisponente, que é uma nostalgia das vidas anteriores, quando, por exemplo, fica no subconsciente do espírito, né, aquelas sensações de que ele teve uma vida melhor em outra encarnação, de que ele tinha mais poderes materiais, né? Então acaba gerando uma insatisfação nele nessa encarnação. Na questão 549 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginam, a tal ponto que eles controlam a nossa vida. E vale falar também que a influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não é caracterizada como obsessão. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão. Então, o que é desobsessão, né? O que é obsessão, desculpa. A palavra obsessão vem do latim obsessione, que significa impertinência, perseguição, atormentação. E as definições que o Allan Kardec usou em suas obras são as seguintes. No Evangelho, no capítulo 28, ele disse que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele citou a obsessão, que a obsessão é um domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 45, ele fala: chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. E no livro Obras Póstumas, no parágrafo 7, ele fala que a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade delas, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Mas convém a gente citar essa frase, que é muito importante, né? Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Quer dizer, semelhante atrai semelhante, vibração. Quando a gente está numa vibração, a gente vai ter contato com os mesmos que estão na mesma vibração. No livro Consolador, está escrito que a obsessão não abrange apenas uma transição simples de pensamento negativo, que são assimilados minimamente pelo encarnado, mas toda uma carga de emoções e impressões muito intensas associadas a ideias inoculadas pelo obsessor. E esse complexo, pensamento, emoção, sentimento, quando de caráter moral negativo, proporciona, via perispírito, né, através de uma interação fluídica,
um profundo quadro patológico no sistema espírito, perispírito e corpo físico. Então, o mecanismo da obsessão é mais ou menos assim. Primeiro, esse processo vai ser de aprofundamento progressivo, através de uma brecha, que é uma imperfeição moral de alguma pessoa. Então, através dessa brecha, vai haver uma aproximação e um enlaçamento fluídico. Vai haver interpenetração dos perispíritos e envolvimento do encarnado como se fosse uma teia. E, por causa dessa sintonia, vão passar a prevalecer os pensamentos e as vontades do espírito. Então, é mais ou menos assim, né? O desencarnado, através do seu perispírito, se conecta ao perispírito do encarnado, né? E as sensações que são mandadas pelo desencarnado vão passar ao corpo do encarnado através da nossa glândula pineal, tá? Bom, citando os tipos de obsessão, né, que existem, nós temos a obsessão simples, em que o espírito inferior vai procurar intrometer-se na vida do obsediado, dando-lhe estranhas sugestões, que, na maioria das vezes, elas são contrárias à forma habitual de proceder e de pensar da vítima. No entanto, com um pouco de critério e uma autoanálise, o encarnado vai conseguir perceber que ele está sob influência de um espírito inferior. Já na fascinação, essa é uma forma de obsessão mais difícil de ser tratada. Por quê? Porque o obsediado, ele se nega a receber orientação e tratamento, posto que ele acha que ele não está sob influência obsessiva. Algumas vezes ele acha que os outros que estão sob influência obsessiva. Então, nesse tipo de obsessão, o obsessor ele vai se insinuar discretamente, vai ganhar terreno, enraizando-se pouco a pouco, formando um verdadeiro fenômeno de simbiose psíquica. E o tipo de obsessão chamado subjugação, em que o indivíduo está praticamente entregue e precisa de ajuda. É fácil o diagnóstico, porém, para a cura desse tipo de obsessão, vai haver necessidade de melhora moral da pessoa, e que o espírito obsessor, ele seja levado a arrepender-se do mal que ele está praticando, através de doutrinações que devem ser feitas por quem tem superioridade moral. Esses espíritos, eles não vão se convencer com o que qualquer um falar, vai ter que ser alguém que tenha superioridade moral. Daí a importância de nós, médiuns, praticarmos e tentarmos praticar, né, sempre o evangelho nas nossas ações. Então, a obsessão se torna possível graças à ação de um agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro, ela desarticula o campo vibratório que nos defende do exterior. E nessa área deficiente, por sintonia, vai se fixar a indução perturbadora do hóspede. Manuel Filomeno de Miranda, ele explica que o cérebro que sofre a obsessão, tá? Ele é bombardeado sucessivamente e ele recebe partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhes os neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e outros mais, aos quais se encontra associado o equilíbrio emocional e do pensamento.
Segundo os pesquisadores espíritas Lamartine Pagliano e Júlia Anállia, no livro Laudos Espíritas da Loucura, eles citaram uma interessante pesquisa de onde propõe a visão da doença depressão. Então, eles falam que geralmente vai ter uma obsessão por um espírito oportunista ou por um aproveitador, um vingador, né? Vai ter, por parte do obsedado, lembranças amargas de cenas de crimes praticados no passado, tá? Que vêm para a superfície da consciência, alimentando o estado depressivo. E também, talvez o mais importante é que por parte do obsedado vai haver uma revolta surda, vinda de uma raiva, né, de uma mágoa ou de um orgulho ferido que o consciente não consegue expressar. E quais são os efeitos orgânicos, né, os efeitos sobre o nosso corpo da depressão e da obsessão, né? Então, segundo no livro Perispírito, tá escrito assim: vai desde passageiros transtornos psicossomáticos e sinais de efetiva e crescente debilitação imunológica, que vai proporcionar um sem número de doenças da mais requintada patogenia. Realmente, a ação do obsessor pode comprometer o equilíbrio perispirítico, atingindo de início os centros coronário e cerebral e depois os demais. Então, abre-se uma porta para os distúrbios de saúde. E entre os distúrbios de saúde causados pela depressão estão as doenças cardíacas, tá? Já está comprovado que aumenta o risco de infartar entre as pessoas que têm depressão. É aumentado o risco de câncer, o risco de aumento da pressão arterial, né, da hipertensão. A depressão também pode causar desnutrição, pode causar obesidade também, eu não coloquei aqui, mas pode causar obesidade, pode causar diminuição da imunidade e pode causar aumento da inflamação, tá? E quanto ao tratamento, né? Então, baseado, né, na parte espiritual, não só na medicina terrena, nós vamos falar um pouco da terapêutica. Primeiro, nós vamos falar do tratamento medicamentoso, tá? Esse texto aqui é de uma obra espírita, que fala que a depressão, a Joana de Ângeles fala que a depressão tem a sua repercussão orgânica, o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares. E que o tratamento deve contar com a ação de psicofármacos devidamente acompanhada por um psiquiatra, visto que há necessidades bioquímicas do cérebro a serem repostas, tá? Manuel Filomeno de Miranda, ele ratifica essa orientação médica, né? Então, ele fala o seguinte, que os fármacos antidepressivos, em geral, eles têm por meta elevar os níveis de serotonina, bem como de noradrenalina, tendo como meta aumentar a quantidade desses neurotransmissores no cérebro, que no quadro depressivo estão diminuídos. Então, os antidepressivos oferecem resultados positivos de acordo com a ficha kármica de cada paciente. E ele fala também que, como todos os fármacos objetivam alterar diretamente a química cerebral, inevitavelmente podem ocorrer dependência, tá? E algumas sequelas que podem ser contornadas pelo psiquiatra e também pelo esforço do próprio paciente no processo de recuperação. Então, esse texto está no livro Laudos Espíritas da Loucura, tá? O exercício físico, a gente já sabe que é
muito importante, tanto para prevenir quanto para o tratamento da depressão, porque os exercícios, quando eles são constantes e moderados, eles vão fazer aumentar os níveis de serotonina no corpo da gente, né? Então, aqui fala que o exercício, ele tem um efeito benéfico na saúde geral, né? E também a nível psicológico, ele pode reduzir a ansiedade, ele vai melhorar a autoestima, vai melhorar a autoconfiança, melhorar a nossa cognição, né? O nosso pensamento e diminuir o estresse. A alimentação também é importante nesses casos, porque existem alimentos que também aumentam a serotonina no corpo da gente, como, por exemplo, o triptofano e o ômega 3, né? Que pode ser encontrado em carnes, em frutos do mar, mas também em vários legumes, né? E verduras, e castanhas também, como amendoim, ervilha, a couve-flor, banana, o grão de bico, tá? O abacate. Os alimentos ricos em cálcio também ajudam na recuperação de um quadro depressivo. Os alimentos ricos em magnésio, como a abóbora, o arroz integral, a aveia, o abacate, tá? Vitaminas do complexo B, que estão presentes em carnes, em alimentos lácteos e também em ameixas, na melancia, tá? O uso de vitamina C, que está presente em todas as frutas cítricas, né? E o uso de fibras, né, que são presentes nas frutas, nas verduras, né, em sementes como a chia, a linhaça e o gergelim. A prece. Bom, segundo Joana de Ângeles, né, quando o enfermo ora, ele recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. E ela cita também que, ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples a ser utilizada. E dentro da prece, a gente não poderia deixar de falar do culto no Evangelho no Lar, que deve ser feito pelo menos uma semana, de preferência com todos os membros da família, que deve se sentar e estudar o Evangelho. Nesse trecho aqui, de Joana de Ângeles, do livro Espírito e Vida, ela fala o seguinte, que ali, quer dizer, na hora do Evangelho no Lar, os ouvidos, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Então, é muito bonito, né? E muito importante a prática do Evangelho no Lar. A terapia fluídica, né? Através do passe, né? E da ingestão de água fluidificada, né? Que vai ajudar a trazer de volta o vigor e o ânimo para a gente se submeter ao tratamento da depressão. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que a água, em face da sua constituição molecular, ela é um elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando ela é magnetizada e ingerida, ela produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. O passe, ele restitui ao corpo o fluido vital que falta para manter a funcionalidade de todos os órgãos, né? Allan Kardec fala que o passe atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, como, por exemplo, os neurotransmissores que eu já falei aqui. A terapia obsessiva, ela é muito importante, e embora hajam casos que não de depressão que não estejam associados à obsessão,
A terapia desobsessiva, nos casos que estão associados, ela é muito importante, ela deve ser diagnosticada pela casa espírita e o paciente ele deve ser submetido também ao tratamento de desobsessão em um estabelecimento espírita idôneo. A terapia psicológica, segundo Joana de Ângeles, ela sugere que o paciente entre em contato com o seu conflito e libere diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema. Ela fala que os sentimentos de tristeza, de medo, de ciúme, de ansiedade, eles contribuem para a depressão e que somente podem ser resolvidos à medida com que eles são liberados, deixando de ocupar a área psicológica que eles se refugiaram e libertando-a da carga emocional perturbadora. Então, para quem frequenta uma casa espírita, seguir a recomendação de Joana de Ângeles é participar dos serviços de atendimento fraterno. A terapia do trabalho. O Manuel Filomeno de Miranda também apresenta o trabalho ao próximo como a terapêutica essencial para os males da alma, ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura da depressão, assim como para os outros distúrbios de comportamento também. A terapia da reforma íntima, que é assim a terapêutica de base para tudo dar certo, né? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele sugere que todo tratamento em todo tratamento é básico demonstrar ao paciente que qualquer doença é sempre um efeito e que somente atuando sobre a causa é que se torna possível sanar a doença. Então, ele deve conscientizar-se da necessidade de modificação do comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. A terapia da prática do evangelho, também muito importante, né? Quando o paciente vincular a sua vida aos ensinamentos seguros de Jesus Cristo, mais habilidade ele terá para alçar-se acima do momento das circunstâncias atuais e perceber-se como um espírito livre e imortal, criado para a felicidade. Bom, só para complementar, André Luiz falou em uma das suas obras que quando os servidores de saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Kardec profetizava também que vai haver um tempo que não está longe em que a ação do mundo invisível será geralmente admitida e a influência dos maus espíritos posta entre as causas patológicas. Será levado em conta o importante papel do perispírito na fisiologia e uma nova via de cura será aberta para uma porção de doenças consideradas incuráveis. Isso está no livro Perispírito, no capítulo 14. Para quase encerrar, né, nós temos que ter em mente que a felicidade vem, então, de seguirmos as leis de Deus e dos bons atos que fazemos. E que a falta de esforço em cumprir essas leis
pode levar à depressão. Então, a verdadeira fórmula da felicidade é a realização constante do trabalho de melhora interior. Então, para terminar a aula, eu vou passar para vocês aqui um videozinho de uma mensagem de Emmanuel, ditada através de Chico Xavier. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Você já começou o vídeo? Porque não está aparecendo aqui para nós. Estranha, Já comecei. e sem que lograsses Ué, penetrar será o por quê? fenômeno Tá em todos os detalhes. Peraí, deixa eu Surgiu. parar aqui, eu vou pôr de novo. Peraí, só um pouquinho, tá? Não, estava passando. Tava passando? Estava normal. Tava, para mim também estava passando. Tava. Peraí, Estava passando. peraí, deixa eu pôr aqui. Peraí. Agora eu estou vendo. Peraí, que agora eu vou ter que voltar aqui, porque... Só um instantinho. É isso, pessoal. Agora, deixa eu ver aqui como é que eu volto aqui. Aí. Tudo certo? Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, podem perguntar, tá? Se não, hoje vai ter as vibrações, Cristina? Você sabe? Vibrações não, só a prece Não. final, Roberta. Roberta, você vai ficar me devendo o vídeo, porque eu não vi. Não viu? Eu também não consegui ver também. Será que foi só eu? Ah, eu não sei o que Não, que eu aconteceu. também não consegui ver. Eu também não ouvi. Eu no início eu estava assistindo, estava ouvindo super bem. Quando eu não me lembro quem foi que falou que não estava assistindo, e Fui de eu. repente, né? Ó, eu não vi nem a imagem, nem o som, nem a voz. Vocês querem que eu ponha de novo? Vocês querem que eu tente? Eu tinha Pode, eu gostaria.
Peraí, deixa Você eu... tem que voltar lá no share, eu sabe? tenho No que... share, como se você passasse o slide e fazer o Certo. vídeo passar. Eu vou só voltar a apresentação para o começo, porque eu não estou conseguindo voltar para trás, tá? Peraí. Só falei para você ver que faltou alguma coisinha aí no meio, né? Se aparelhar, e às vezes, né, precisa alguma coisinha, né? Vocês estão vendo a tela azul ali? Não tem problema. Não, Vocês estão... não. Tô vendo você. Então, peraí. Você está sem compartilhar, Roberta. Precisa clicar de novo no compartilhar e clicar naqueles 2 tiques que tem embaixo. Então, aqui, peraí. Aqui. Estão vendo agora? Ah, agora sim. Agora tá Sim, jóia. sim, está Peraí. nítido. Então, vai começar o vídeo de novo agora, tá? Obrigada, Roberta. Estão vendo todo mundo? Sim, sim. Agora sim. Então, tá bom. Sim. Então, vai... Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Pronto, pessoal. Ótimo. Muito bom. Muito bonito. Boa palestra, viu, Roberto? Parabéns. Obrigada. Boa noite a todos. Ah, tem a prece, né? Tem que Quem vai fazer a prece? Bom, tem mais alguma pergunta? Não? Ficou tudo explicadinho nos mínimos detalhes, né? Que bom, que bom. Então, vamos serenando as nossas emoções, abraçando os amigos da espiritualidade conosco, compartilharam dessa nossa reunião. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, o amparo divino de que nós estamos recebendo. A bênção derramada à nossa expositora desta noite, nos passando esses conhecimentos, que poderemos fortalecê-los no nosso dia a dia. Jesus, Mestre amado,
Neste agradecimento bendito, te dizemos obrigado. Esteja conosco sempre, aqui e agora, nos conduzindo na luz divina de vós. Que assim seja. Graças te rendemos. A todos, um abraço bem gostoso e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Abraço Boa noite legal. a todos. Obrigada. Abraço legal, né?